De Ezequiel, capítulo de número 2. Quem tem Bíblia, por gentileza, abram a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, livro de Ezequiel, capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: Disse-me, filho do homem, levanta-te e te coloca em pé, que eu vou falar contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor, quando falava comigo, e eu me coloquei de pé e ouvi o que ele falava comigo. Digam amém. Graças a Deus, irmãos. Levanta-te e te coloca de pé, ó filho do homem. Desconhecendo, irmãos, algumas pessoas que muitas das vezes dizem que faz a vontade de Deus, até então não conhece ainda verdadeiramente o chamado de Deus na vida, ou não entendeu ainda a voz de Deus para fazer a sua vontade. Todas as vezes que eu me deparo com um texto que revela sobre o chamado de Deus na vida de alguém, eu lembro dos homens que foram chamados por Deus na Bíblia. Muitos homens que, se eu fosse citar o nome, eu iria demorar alguns minutos para falar o nome de muitos que Deus escolheu para fazer a sua vontade. É bem verdade que as escolhas de Deus, ela é diferente das escolhas do homem. O homem, ele olha pela aparência, pelo físico e pelas condições muitas vezes. Deus, ele olha o coração, o interior e aquilo que o homem fica com o seu coração disponível para entender o que Deus quer na vida dele. Muitas pessoas que muitas das vezes não faz a obra de Deus por causa da timidez. Outros não faz a obra de Deus por causa das condições, até mesmo de uma preparação. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 26, quando diz: olhai, irmãos, para vossas vocações, porque Deus escolheu não pela aparência. Muito de vós não foi escolhido por causa das suas aparências. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as que são sábias. Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Deus escolheu as que não têm para confundir as que têm. Deus escolheu as que não pode para confundir aqueles que acham que pode. Até então, quando Deus chamara a Moisés, ele disse: Moisés, vai até a Faraó fazer algo para mim, para que eu liberte o meu povo. E Moisés disse: mas Senhor, eu sou pesado de língua. E Deus disse: vá, porque sou eu que falo na tua boca. A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 1 e adiante, que quando Deus escolhe Jeremias, ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. Deus diz: Jeremias, não te diga que és uma criança, porque onde eu te mandar, irás.
tudo que eu mandar tu falar, falarás, porque sou eu que falo na boca do homem, não é eu que criei a tua boca. Até então, todos os homens na Bíblia que Deus escolhera para alguma coisa, sempre os que estão com condições de ir, eles dizem que não pode, que não tem e que não é. Aí Deus diz: eu posso, eu tenho e vou mandar você fazer. Quando você ver alguém dizendo: se eu pregar, vai acontecer, se eu fazer, vai acontecer, se me colocar em algum lugar, vai crescer, não vai crescer nada, porque não é o homem que faz, nem sou eu que faço e nem você que faz. Mas quando você se disponibiliza para dizer: eis-me aqui, faz segundo a tua vontade, aí o Espírito do Senhor, ele entra na tua vida e as coisas irão acontecer. Glória a Deus nas maiores alturas dos céus. A Bíblia diz: levanta-te, levanta-te, te coloca de pé, que eu quero falar com você. No livro de Isaías, no capítulo de número 60, e o versículo de número 1 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Eu descobri, irmão querido, na Bíblia, que quando Deus manda alguém se levantar, é porque ele tem alguma coisa para fazer. Quando Deus manda alguém se levantar, é porque está prostrado, está sentado ou está deitado. Quando Deus diz assim: levanta-te, é porque a pessoa está acomodado, não está fazendo nada para Deus. E diz a Bíblia Sagrada que um determinado homem que eu encontrei nas Escrituras entrou nessas condições a ponto de Deus mandar ele se levantar por 2 ou 3 vezes. A Bíblia diz que Elias era um homem que orava e Deus mandava chuva, era um homem que orava e Deus mandava fogo, era um homem que orava e Deus se fazia presente na vida de Elias. Mas Elias chegou um momento que ficou amedrontado com medo de uma mulher sanguinária, e ele se assustou com o recado, porque a mulher disse que iria tirar a sua vida, e ele se escondeu e entrou em determinado lugar e ficou escondido. E o anjo se aproxima de Elias e diz: Elias, levanta-te, Elias, come, Elias, bebe, Elias. E a Bíblia diz que Elias se levanta, e depois que ele se levanta, ele encontra um pão ao seu lado em uma pedra. Ele pega aquele pão e ele come aquele pão, ele bebe e depois ele retorna a deitar-se. Ou seja, tem muitos crentes que ele escuta a palavra, ele recebe a palavra, ele vem para a igreja, recebe a incumbência, mas ele se esconde, ele se deita. Deus fala com ele, alerta ele para fazer uma grande obra, mas ele se esconde, ele não quer. E a Bíblia diz que o anjo, pela segunda vez, vai até onde está Elias e diz: Elias, levanta-te, Elias, porque tu tornaste a deitar-te, Elias. E ele se levanta, pega aquele pão, come aquele pão e começa a caminhar. Mas quando ele vai caminhando, ele se encontra se achando incapacitado, com medo de Jezabel. Aí agora ele não se deita mais, ele sai daqueles ímpios onde estava ali deitado, e ele agora entra numa caverna e se esconde, como se dissesse: aqui ninguém vai me ver, aqui ninguém vai me chamar, ninguém vai me dar compromisso para fazer alguma coisa. Mas Deus mais uma vez aparece a Elias, e agora não é o anjo, agora é a voz de Deus que diz: Elias, Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna, Elias? Sai daí, Elias, eu te escolhi para uma grande obra. E Elias se escondeu e disse: mas Senhor,
O senhor não sabe de nada. Olha o que eu vou lhe dizer agora, o que aconteceu. O senhor não está sabendo. Eu vou lhe dizer, como se Deus não fosse onisciente, como se Deus não soubesse de alguma coisa, como se Deus não conhecesse Elias. Deus conhece o teu coração melhor do que o meu. Ou seja, eu conheço, o Deus conhece teu coração melhor do que eu. Sabe de uma coisa? Tem pessoas que querem se esconder de Deus. Eu vou me esconder de Deus. Eu não vou fazer mais nada, porque eu fui magoado, porque alguém me apertou, porque alguém fez coisas que eu não me agradei. Eu agora também não faço mais nada. Eu só vou para a igreja e pronto. Não faça isso não. Sabe por quê? Porque Deus vai achar você aonde você está. Se você se esconder, Deus vai lhe buscar. Se você ficar em casa, Deus vai lhe buscar. Porque a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar por sua causa. Quando eu penso que a obra de Deus vai parar por causa da minha negligência, Deus vai fazer como fez com Elias. Elias disse: mas Senhor, acabaram teus profetas, todos morreram, somente eu escapei e eu estou aqui. Aí Deus disse: tu estás enganado, Elias, não acabou os profetas não. Eu conservei mais de 400 profetas para fazer a minha obra, Elias. Quando tu pensa que não está fazendo nada escondido, eu tenho alguém, eu levantando alguém para ficar no teu lugar. Tu agora vai sair daí, vai encontrar um jovem a qual te seguia. Tu vai ungir esse jovem no teu lugar para fazer a minha obra. Quando você não quer fazer nada para Deus, Deus vai levantar alguém, vai colocar no teu lugar, mas a obra dele não pode parar. Já vou terminar com 2 minutos. Com 2 minutos eu vou terminar. Eu disse que ia parar. Quando eu saí daqui de Maceió, pastoreando igreja aqui, fui para o sertão, fui trabalhar. Mas lá eu tive um problema de um acidente, e por causa de tantas coisas que aconteceu comigo, todo mundo já sabe, era tanta enfermidade, foi tanta coisa, foi tanto aperto, foi tanta angústia, foi tanta pessoas perseguindo, foi tanta calúnia, foi tanta perseguição, que eu não estava aguentando mais. Foi tanta luta que eu não aguentava. E eu disse: agora eu paro. Eu agora vou parar, eu vou ficar sentado como obreiro, um diácono, vou me sentar, eu vou me servir, eu vou servir a obra, mas vou servir sentado, eu não vou mais fazer nada, eu vou parar de pregar. E eu passei 4 meses trancado dentro de um quarto. A convenção ligava, alguns pastores ligavam: Luciana, o que é que está acontecendo com o Hélio? Passa o telefone para ele. E eu já estava tão angustiado, a barba crescida, bateu um começo de depressão, que eu não queria mais sair daquele quarto na cidade de Paulo Afonso. Eu não queria aceitar ninguém mais ligando para mim. O pastor, muitas das vezes, o vice-presidente, pastor Severino, ligou para mim e eu não atendia o telefone. Pastor ligava, dizia: Luciano, eu não quero falar com ninguém. Aí minha esposa, preocupada comigo, eu disse: não, eu não vou deixar meu Jesus por nada, mas eu não quero os convites. Vinha para pregar, eu digo: eu não vou aceitar convite para pregar, eu não vou servir mais para essas coisas, eu vou adorar a Deus. Quando chegar o dia que Deus for me levar, Ele vai preparar, mas eu não quero fazer mais nada. E eu fiquei trancado. Mas um dia eu disse: não, eu vou para a igreja hoje, mas vou sentar lá no banco, vou sentar de lado. E eu me sentei no cantinho ali no púlpito da igreja. Aí naquele dia era um culto de jovem. Eu 4 meses parado, sem querer fazer nada, prostrado, sentado. E de repente o pastor foi dar oportunidade a alguém para pregar. Sabe o que aconteceu? Era uma jovem que morava num sítio, em um lugar distante da cidade de Paulo Afonso. Aquela jovem morava num sítio, dentro daquele sítio as pessoas ali não têm muito conhecimento, até porque é zona rural. Aquela jovem não tinha costume de pregar em determinadas igrejas, mas convidaram aquela jovem para pregar.
Ela sentou até no banco de baixo, não chamaram nem para sentar em cima. E quando o pastor apresentou a pregadora da noite, eu disse na minha mente: não é possível, é muita perseguição. Eu venho para ouvir a palavra e o pastor ainda vai botar essa jovem para pregar. E eu disse na minha mente: pastor, será possível que não tem um pastor para pregar hoje? Deus não vai falar comigo. Eu disse a Deus em casa que se Ele falasse comigo, eu queria voltar isso em pensamento, falando que eu não ia abrir minha boca para falar. E quando eu abro a boca, o diabo escuta, mas quando eu penso, só quem escuta é Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquela jovenzinha veio na hora da pregação e começou a pregar a palavra. De repente ela aponta o dedo para eu que estava sentado, foi até onde eu estava e disse: olhe, você me interrogou por esses dias e pediu para eu falar com você hoje. Eu quero dizer para você que eu, Senhor, não olho a aparência. Se levante aí. E eu me levantei, pastor, e fiquei de pé. E a jovem usada por Deus disse: vou eu te levantar, vou eu te colocar de volta. Tu vai voltar a pregar a minha palavra, vou eu te tocar, vou eu te permitir algo, mas não vai ser para a morte. Levante, porque eu tenho algo com você nessa terra. Um mês depois, a apendicite me arrebentou. Eu vim para Maceió, fiquei 21 dias internado, deu trombose nos braços, deu trombose no pescoço. Eu fiquei 21 dias de cama no hospital do Arthur Ramos. O que é que aconteceu? Eu escutando a voz de Deus, dizendo: Deus, se tu me der mais uma chance, eu quero pregar, mesmo que eu não sente em todos os púlpitos, mas eu quero pregar na rua, eu quero pregar nas esquinas, não deixe eu parar. E Deus me levantou de volta. E eu nunca, pastor Arnóbio, recebi tanta mensagem para pregar por esses dias, como esse ano que eu entrei. Eu já preguei em eventos, preguei com meu pastor ali num trabalho de inauguração de um templo, junto de vários pastores. Prego na Bahia, prego aqui. Sabe por quê? Porque o diabo não vai deixar quem tem promessa parar. Ei, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quem vai se levantar para pregar a palavra de Deus? Quem vai se levantar para ganhar alma para Jesus? Quem vai se levantar para programar o evangelho? Quem vai se levantar para encher a igreja? Ah, pastor, o senhor não sabe, está difícil. Está não, é difícil para você, mas para o Deus que você serve, tudo é possível.